Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Me chamo Amália, bora acompanhar agora a coletiva de Rogério Ceni. Não sei se dá pra dizer que tá tudo bem, né? Olha a desculpa que Ceni dá, gente. É assim, inacreditável. Na minha opinião, o erro já começou aí desde da escalação, né? Quando eu vi aquela escalação, eu já sabia que não ia dar certo. Mas é isso, tá? A coletiva foi disponibilizada pelo Marinho do canal do Puco. Bora acompanhar as desculpas de Rogério Ceni e logo mais a gente vem conversar mais profundo, né? Com os vídeos que eu vou soltar aqui. Vai começar. Vai começar? Sim. Ele já está aqui. Boa noite. O nosso repórter que faz o trabalho junto ao torcedor durante a partida, e houve, claro, no final do jogo, muito questionamento sobre a escalação do time, né? Os torcedores, porque não colocou o time principal para garantir logo o resultado. Eu queria que você falasse para o seu torcedor do Bahia por que você fez essas mudanças no time e as suas considerações em relação à partida. Bom, boa noite. As trocas são devido à parte física. Se nós colocássemos com o mesmo time 3 jogos consecutivos em 6 dias, a chance de lesão aumentaria muito. Nós formamos um elenco, principalmente um setor de meio campo, que tem capacidade de jogar qualquer tipo de jogo e tem que mostrar que tem capacidade de jogar qualquer tipo de jogo. Na frente, o William, infelizmente, teve uma lesão, então nós não pudemos usar o William. E aqueles que jogaram a maioria dos 90 minutos, nós escolhemos um zagueiro, porque praticamente hoje pronto nós temos Gabriel, David e Santi. E Juba para tentar um jogador de construção, seja por trás, seja no meio, no segundo tempo. Então nós fizemos o melhor que nós podíamos. Os jogadores são capacitados para isso, uma equipe que defendeu em linha baixa. E aí, principalmente a ausência talvez do William, né, para esse jogo na área, para ter uma referência melhor na área, nós sofremos bastante. Mesmo assim, tivemos todas as chances de vencer a partida, não fizemos um jogo excepcional, não fizemos um jogo fora de série, mas tivemos todo o controle do jogo, tivemos todas as finalizações do jogo. Nos faltou um pouco mais de sorte, um pouco mais de capricho, para a gente poder sair vencedor no dia de hoje. Agora o jogo não acabou, continua. Mesmo fora de casa, nós temos que ir lá e enfrentar essa equipe e tentar a classificação fora de casa. Não vejo como nada impossível tentar conseguir fora de casa. Aqui, dominamos, fizemos tudo como a gente faz. O primeiro tempo só começamos um pouquinho fora de tom, porque também alguns jogadores não haviam nem jogado ainda esse ano. As mudanças são por necessidade física e por construção de elenco, onde todos têm que participar, onde todos têm que ter minutos, ser experimentados, para que vai ter momentos em que nós vamos ter trocas, cartões, e esses jogadores todos têm capacidade e necessitam estar prontos. Não houve... Boa noite, Rogério. Boa noite. Você explicou aí, mas talvez não houve um número excessivo de jogadores que saíram do banco, eu digo reservas. Para jogar hoje? Sim. Não considero eles reservas, considero todos jogadores titulares, são jogadores únicos, considero um jogador importante. Michel vem fazendo gols a cada jogo, Cauli é um jogador titular, Nestor teve uma oportunidade hoje, até tive que sacrificar, tirando ele, tentando colocar Kaique para ter um pouco mais de jogada individual pelos dois lados, já que a área estava chegando relativamente pouco atrás. Não vejo, Gabriel Xavier, titular do ano passado, Arias briga por titularidade, me desculpe, mas se nós temos esses jogadores e somos contestados por usá-los, então aí está um sinal que nós erramos em algumas coisas. Rogério, boa noite. Um dos pontos que era criticado era que o time não chutava de fora da área, né? Até antes da parada ele rolou vários gols importantes em relação a esse quesito. E hoje também o time finalizou bastante de fora da grande área. Qual a análise que você faz em relação a isso no dia de hoje? O que não finalizou tão bem. Hoje o goleiro deles fez um número grande até de defesas, mas quase todas centralizadas, os chutes não saíram como no último jogo. E nós não tivemos, eles defenderam uma linha muito baixa aqui. Mesmo quando ficaram em 11 contra 10, continuaram defendendo numa linha muito baixa.
A gente daí sofreu por não ter essa referência dentro da área para tentar. Nós giramos o jogo, conseguimos até essa bola enfiada para o Arias, bola para trás, finalizações em tabelas com o Kaique finalizando, a bola na trave, acho que foi do Kaique, né? Eu não consegui nem ver os lances agora. Teve a bola na trave do Kaique, eu sei que não é o suficiente, mas em matéria de controlar jogo e número de finalizações, nós fizemos o que era possível. Claro que a gente fica triste com o resultado, queríamos vencer. Vamos ter que brigar pela segunda parte do jogo fora de casa. Boa noite, Rogério. Final de 23, falávamos sobre 24 ter um calendário internacional que acabou não acontecendo. Em 25, a gente teve a Libertadores, foram 10 jogos, e a gente vê um jogo diferente na Sul-Americana. Como passar para a torcida, para a gente, de que a postura vai ser a mesma, que a vontade vai ser a mesma, e até os cuidados também, quando tem um jogo tão encardido como foi, com a expulsão do Everton ainda? Você quer dizer cuidado no jogo fora de casa? Ou não, no geral, com a competição, porque foi a estreia do Bahia na Sula hoje. Eu acho que a gente se dedicou muito, estou falando dos 10 jogos que você falou de Libertadores, nós tentamos de todas as maneiras classificar. Pegamos um grupo pesado, mas eu acho que era completamente possível nos classificar. Erramos no momento do jogo contra o Nacional, que reverteu tudo aquilo, e depois ficou realmente difícil, porque os 2 jogos eram pesados, fora de casa, contra a Inter e contra Atlético Nacional. Mas nós fizemos o nosso melhor desde a fase classificatória e continuamos numa competição internacional. Aqui não tem nada perdido. Nós fizemos um jogo hoje, tentamos de todas as maneiras vencer, usamos todas as peças que nós tínhamos, tentamos segurar um pouquinho o Caio, Everton, usamos o Ademir, o Kaique, abrimos, jogamos com o lateral por fora, jogamos com 2 pontas, colocamos 3 jogadores um pouco o Pulga para tentar fazer um pouco essa função de 9 para atacar os espaços. Tentamos de todas as maneiras dentro da disponibilidade de peças que nós tínhamos. Agora, levamos a sério todas as competições. A Copa do Nordeste, nós fizemos o nosso melhor. No Campeonato Brasileiro, sofrido, mas lutamos até o final. Hoje não deixamos de lutar. E eu não vi o lance da expulsão do Everton ainda, porque aqui, como tem a regra de ter que vir mais rápido, você não consegue ver as coisas que aconteceram. Eu nem vi, se ninguém me falasse, eu não tinha visto nenhum lance, mas parece que ele deixou o cotovelo, né? É um momento sempre delicado quando fica com um jogador a menos. Tenho certeza que ele deve estar arrependido disso. Eu vou ver primeiro o lance para depois tecer algum comentário, porque até agora não consegui ver o lance. A arbitragem também foi... não parecia uma arbitragem uruguaia, tudo menos arbitragem. Nem podemos reclamar da arbitragem brasileira com um árbitro desse que vem apitar aqui. Boa noite, Rogério. Eu queria falar um pouco ainda sobre esse caminho da questão dos questionamentos a respeito da escalação das trocas. Você falou sobre o banco, sobre utilizar realmente os jogadores, e todos, na sua concepção, são titulares. Você trabalha o grupo, você conhece mais do que ninguém, e eu entendo esse pensamento. Eu queria falar um pouco sobre os questionamentos do torcedor com relação a cada atleta. Por exemplo, vou citar dois nomes aqui que são bastante questionados: o Lúcio esse ano e o Cauli. Desde o ano passado ele vem recebendo algumas críticas que não eram comuns desde que ele chegou ao Bahia. Eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista, porque assim, o Cauli, a gente teve a questão do interesse do Botafogo. Eu não vou entrar nem no mérito sobre se chegou a ser proposta ou se foi sondagem, mas a gente sabe dos interesses. Teve essa questão da notícia do interesse do Ajax, possível interesse do Ajax no Lúcio também. O quanto é importante a gente entender a fase desses atletas, o próprio torcedor e a gente que trabalha com vocês também em relação à imprensa, para que a gente não queime o ativo do clube e para que a gente não venha a sentir falta desses atletas depois que o interesse se torne realidade. Ok, bom, eu desconheço qualquer proposta, tanto de Botafogo quanto de Ajax, que você citou, por um ou por outro atleta. O que eu conheço é uma proposta, por exemplo, do Cauli do Palmeiras, que existiu há 1 ano e meio atrás, né? São jogadores que têm contratos com o clube, contratos longos, e que podem passar por um momento difícil. Mas aí você vai fazer o quê? Nunca mais você utiliza um jogador? Ou você tenta dar confiança? Talento, Cauli, por exemplo, é um jogador extremamente talentoso, mas nota-se que falta um pouco de confiança para ele. Mas daí vamos fazer o quê? Não vamos mais utilizar o Cauli? É um jogador interessante, ajudou sempre a gente, vai contar sempre com o nosso apoio. Como você falou, é um ativo do clube. Não dá para se trocar de jogador porque ele faz uma partida ruim, não dá para se trocar de um jogador porque ele fez 6 meses ruins, ou não agradou o torcedor durante alguns meses. Lúcio, nós estamos tentando dar confiança para ele, colocar para jogar. Talvez precise da bola entrar, um gol, alguma coisa que desperte
a mesma confiança que ele tinha no ano passado. Nós estamos tentando usar as peças que nós temos à disposição e eu não vou particularmente desistir de um jogador porque ele faz um jogo ruim ou porque há uma vaia para um jogador, senão seria muito fácil. E o custo do futebol seria fora dos padrões para você trocar a cara. Mas entendo a frustração do torcedor, apesar de dois triunfos difíceis e jogos complicados. Hoje, talvez tivesse saído um gol no final, seria uma outra atmosfera, que é normal, né? É o lógico dentro do estádio. Mas, repito, é um primeiro tempo jogado, nós temos mais um tempo para jogar. Temos um jogo difícil no sábado contra Fortaleza fora de casa, agora são 2 jogos fora de casa, nós sabemos que nosso rendimento sempre é melhor dentro de casa, vamos ter que trabalhar isso, vivenciar essa experiência também fora de casa contra o América de Cali. Rogério, boa noite. Hoje você optou por 3 atacantes de velocidade durante a partida. Já havia sendo trabalhado ou você percebeu durante a partida? Não, se eu disser para você que vinha sendo trabalhado com 2 pontas e Thiago, por exemplo, 2 pontas e Lúcio, que também são jogadores de ataque ao espaço, sim. Com o Pulga, não, eu achei que o Pulga poderia, já que o Kaique, nós tínhamos Ademir e Kaique pelos lados, eu achei que o Pulga poderia fazer essa função, mas trabalhado no dia a dia, esses 15, 20 minutos que o Pulga ficou pelo centro antes da entrada do Thiago, o Pulga é um jogador interessante, que tem boa movimentação, tem gol, é um jogador que faz gol. Nós tentamos, nem pela velocidade, no sentido de, para ele tentar atacar o espaço entre os zagueiros, tentamos sempre essa formação, com 3 homens rápidos, mas jogando com 2 pontas e Thiago, 2 pontas e Lúcio, ou então com um homem mais lento, que é o William, né? Nesse jogo nós achamos que o Pulga estava com mais confiança e resolvemos apostar durante 20 minutos com ele à frente, junto com Ademir e Kaique, desculpa. Rogério, boa noite. Queria que você fez algumas mudanças na equipe, queria que você explicasse a manutenção do Marcos Felipe no gol e o tamanho da falta que fez o William José hoje, se ele vai estar disponível para o jogo do final de semana. O William faz muita falta, um jogador que sabe, principalmente no jogo onde o time joga em linha baixa, que ele não precisa correr tanto e vai sempre fazer pivô e está dentro da área, sim, sem dúvida, um jogador com as características dele faz falta, com habilidade dentro, né? Não era um jogo de atacar muito espaço, porque as linhas dele estavam muito baixas, né? E o Marcos Felipe ficou no gol porque ele é o goleiro, né? E aí ele foi escolhido para continuar no gol. Quem, desculpa? Acho improvável. Boa noite, Rogério. Queria saber de você o que é que faltou ao Bahia para poder ter saído pelo menos com resultado positivo hoje. E, além disso, se você acha que o time ainda está um pouco, vamos dizer assim, imaturo para esse tipo de competição diante de um adversário que dificultou tanto, né, dentro e fora de campo, né, como o América de Cali. Não, eu acho que nos faltou melhor finalização, nos faltou um pouco mais de referência dentro da área para a gente, num time que joga em linha baixa, ter talvez essa jogada 1-2 e cruzamento para dentro da área. Mas não falta maturidade, não. Falta o árbitro coibir mais a cera, né, o tempo que eles gastaram. Ou, por exemplo, só no VAR, no primeiro tempo, quantos minutos foram gastos para dar só 4 de acréscimo, né? Mas não é um time imaturo, não. É que a gente tende a, quando não vence o jogo, procurar adjetivos, né, como falta experiência, falta maturidade para ganhar jogos em competições assim. Não, o América veio, fez o jogo dele, defendeu, mesmo quando ficou em superioridade, continuou em linha baixa, defendendo, não deu muita transição para a gente. Então vamos seguir com o segundo tempo lá. O jogo jogado, temos que tentar achar soluções. Mas é mais difícil quando você não tem, por exemplo, o caso do William hoje para um jogo de um time que joga em linha abaixo, e isso pesa bastante para a gente.